Olá, gente! Eu quero hoje fazer o que eu disse, eu quero abrir mesmo o meu coração e falar, porque eu sei que aquilo que eu vivenciei, e eu comentando, compartilhando com vocês, pode estar trazendo para vocês um entendimento do que acontece com vocês também. Que essa live não é exclusiva para mulheres, também os homens são bem-vindos aqui. Porque às vezes quando a gente fala de ferida materna, parece que a gente está falando só de mulher. Não, tem muitos homens que também trazem ferida materna. Às vezes parece que está mais se referindo a mulheres, mas existem muitos homens feridos que estavam vivendo debaixo de um controle, uma mãe muito controladora, uma mãe muito dominadora, e que isso não reflete só nas mulheres, refletem também na vida dos homens, quando eles entram em relacionamentos, quando eles entram, né, na família, na sua família, ele arruma a esposa dele, e aquilo traz dificuldade na relação, e às vezes a pessoa nem se dá conta que aquilo que ela está vivendo, que está afetando, às vezes, o seu casamento, o seu relacionamento, é de uma ferida que existe. E vocês vão entender isso, à medida que eu vou falando, vocês vão ir se conectando e entendendo, e se olhando, porque eu vou ir falando e vocês vão ir se olhando, tá bem? Então, quando eu for falando, você vai olhar para si. Como é que é isso comigo? Como é que isso acontece comigo? Porque hoje eu vou rasgar o meu coração aqui. Eu vou falar para vocês do que eu vivi, de algo que aconteceu na minha história, que aconteceu comigo. E o pior é que às vezes a gente não se dá conta. A gente não sabe que a gente tem a ferida. Eu não sabia que eu tinha uma ferida. Até um momento que eu entro nesse processo de análise e tenho entendimento. Outra coisa, gente, quando eu fiz menção pedindo a vocês que vocês me dissessem, falo sobre mais do âmbito da psicologia ou do âmbito da Bíblia, né? Do viés segundo a palavra de Deus. E algumas pessoas votaram e foi um boom, assim, né? Pedindo, Márcia, fala no viés da psicologia. E eu fiquei assim analisando o número. Quando a gente olha pela porcentagem, foi muito maior da psicologia. Mas muitas foram as pessoas que pediram para mim também falar pelo viés da palavra. Então, em algum momento, vocês vão ver que eu vou tentar fazer essa conexão, tá bem? Eu vou tentar fazer essa conexão, linkar também a palavra junto com o conhecimento da psicologia. São coisas que eu amo, eu não sei o que eu amo mais, se é o meu trabalho ou o meu ministério que Deus me deu. Tá bem, gente? Então eu gostaria de introduzir já o nosso tema, vocês sabem que é ferida materna. Na verdade, esse tema sobre maternidade começou a mexer comigo o ano passado. Nunca foi um tema que eu me debrucei sobre esse tema maternidade. E quem me conhece, caminha comigo, sabe um pouco da minha história que quem está aqui comigo, sabe. E quem está me conhecendo agora, já estou falando de mim. Eu sou uma mulher que não tenho filhos biológicos. E vocês vão entender todo o meu processo daqui a pouco, tá bem? Fica aí comigo. No ano passado, eu comecei a me debruçar. Me chamou mais a atenção esse tema maternidade. Eu estava num determinado restaurante, foi aí que tudo começou, gente. Olha como são as coisas. Eu estava num determinado restaurante e quando eu vi, entrou no restaurante um homem, 2 mulheres e uma criança. E eu comecei a observar, tentando identificar quem era a mãe daquela criança. Eu queria identificar quem era a mãe. Fiquei um pouco confusa, porque eu no início vi que uma das mulheres estava segurando a mão do homem, e a outra era a que olhava nos olhos da criança, a outra era a que dava o papazinho para a criança, a outra fazia essa conexão com a criança, levava a criança para lá e para cá, e logo eu já tenho entendimento que uma é a esposa e a outra é a babá. E quando eu observo aquilo, gente, sabe que quando a gente é cristã, sirvo a Deus, onde tu está, você está conectada com o Espírito. E quando eu observo aquilo, logo Deus ministra no meu coração que se eu não me posicionasse como mãe espiritual, se eu não me posicionasse como mãe das filhas que Ele me deu, as babás, gente, isso aqui é muito forte. Se tem líder aqui, por favor, gente,
Fica comigo, manda o convite para as líderes de vocês. Vocês viram que eu convidei e pedi que vocês convidassem as líderes, as pastoras para estarem aqui, porque isso é muito forte. E aí Deus ministrou no meu coração que se eu não alimentasse, se eu não nutrisse, se eu não me posicionasse como mãe espiritual para as filhas que Ele me deu, as babás iam estar servindo a mesa para elas. Aquilo foi tão forte para mim, aquilo mexeu tanto comigo, porque é como se eu ouvisse uma voz que falasse comigo: você é responsável pela sua família. Você é responsável e precisa trazer elas à mesa. Gente, aquilo mexeu tanto comigo aquele dia, que eu na primeira oportunidade que eu tive, eu servi a mesa. Eu servi a mesa porque eu queria compartilhar aquilo que eu tinha vivenciado, aquilo que eu tinha escutado. Eu chamei as meninas para a volta da mesa, aquelas meninas que caminham comigo, que Deus me deu. Eu sei que tem algumas que estão aqui conosco. E aí eu comecei a repartir com elas aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração. Mas, gente, tinha uma coisa que eu não sabia até aquele momento, e até a sequência aqui da minha fala vocês vão entender. Eu não entendia por quê. E nem mesmo as meninas que estavam ali comigo sabem disso. Agora eu estou abrindo meu coração aqui. Talvez eu me emocione em algum momento. Posso chorar aqui, gente? Posso deixar a lágrima correr em algum momento aqui? Vocês estão aí, gente? Porque é um tema assim tão emocionante, mexeu tanto comigo, que eu preciso, gente, abrir o meu coração hoje, porque eu sei que o que aconteceu comigo vai acontecer com muitas mulheres e homens que estão aqui também nessa live. Eu não sabia. Eu não entendia. Obrigada, gente, por esse carinho. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu não conseguia entender, gente. Obrigada, Dani. Por quê? Talvez eu esteja já falando para alguma mãe que não entende isso. Por que eu não consigo desempenhar o meu papel de mãe? E você olha para outras mães e você vê que elas são maravilhosas. Vocês vê que elas são demais. Mas você vê que você tem uma chamada. Deus está dizendo, você tem filhas, você precisa servir a mesa. Mas você não entende o que acontece consigo. Gente, eu não conseguia entender por que eu não conseguia desempenhar o meu papel ativamente como mãe espiritual. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo, para que vocês entendam o processo de vocês também. Eu sei, algumas meninas já escreveram aqui que foi, sim, um momento lindo. Foi um momento que eu pude sentar à beira da mesa, olhar nos olhos delas. E não trazer somente o alimento físico, mas um alimento espiritual que Deus foi me dando para mim naquele momento. E olha aqui, mães, mulheres que estão aqui, homens que estão aqui. Porque você está aqui comigo, você sabe que você tem uma mãe. Por mais, gente, por mais que eu desejasse, por mais que eu quisesse desempenhar o papel de mãe, eu não conseguia. Aquele encontro, esse encontro que eu falei para vocês de mesa, onde a gente sentou, eu falei sobre a maternidade, eu não consegui repetir ele. Foi uma única vez, um único encontro, foi um único momento que eu consegui sentar à mesa. E às vezes a gente pensa, né? Pensando assim, não tem nada a ver, não é nada, não foi por nada. Não, era porque eu tinha uma ferida, gente. E eu não conseguia desenvolver o meu papel por causa da minha ferida materna. Mas eu não enxergava, eu não sabia que eu tinha aquela ferida. E aí o que aconteceu? O Senhor então começa a me chamar. O Senhor me convida a me retirar. Eu disse para vocês que eu vou ir tentando linkar com a ciência, falar sobre alguns termos da psicologia e com aquilo que eu fui sendo ministrada. O Senhor me convida a me retirar. E nesse convite de Deus, eu mesmo sendo uma profissional da área da saúde mental,
sendo uma pastora que lidera pessoas, que trabalha com pessoas e ama o que faz, gente. Eu amo, eu sou apaixonada. Eu amo o que eu faço. Mas naquele momento eu tinha apenas um único desejo. Eu não queria estar com ninguém. Eu queria estar sozinha com Deus. Eu queria estar a sós com Deus naquele momento. Eu não queria estar com ninguém mais. E eu me desliguei de tudo. Me desliguei do celular, me desliguei das redes. E eu fui desconectando, atendendo somente aqueles casos que eram necessários. Porque o meu único desejo era estar a sós com Deus. E enquanto eu não estava fazendo o meu trabalho, eu estava no chão, gente. Com a minha boca no pó. Chorando. Com lágrima nos olhos. E com uma única pergunta. E a minha pergunta era essa: Deus, o que está acontecendo comigo? Sabe quando você às vezes não se conhece, você parece que se perde e tu não tem resposta para nada? E eu comecei a dizer: Deus, o que está acontecendo comigo? Era a única palavra que saía da minha boca. Meu esposo não estava entendendo. Ele estava me estranhando, o meu jeito de ser. Nós não estávamos entendendo o processo. Gente, vem comigo, mulheres que estão aqui, homens que estão comigo aqui. Quando Deus nos chama para um particular, para um a sós com Ele, tem alguma coisa extraordinária para acontecer. Nunca Deus vai nos chamar para um a sós, para um particular com Ele, se não for para ministrar o nosso coração. Gente, e eu fiz essa oração dizendo: Deus, o que está acontecendo comigo? Na verdade, eu não tive a resposta que eu esperava. Mas Deus, você que serve a Deus, está aqui, sabe, Deus é ou não é um Deus de multiformas? Ele é ou não é um Deus que trabalha de várias maneiras? Sei, você conhece esse Deus, você conhece esse Deus. Você conhece esse Deus. E eu fiquei esperando aquela resposta. Enquanto eu fui esperando a resposta de Deus, eu comecei a ler um livro, gente. Olha como Deus é lindo. Eu ganhei um livro. Você pode se surpreender com o que aconteceu, mas eu ganhei um livro e o nome do livro era Mães Espirituais. Esse livro da Lisa Beveri, até se alguém quiser adquirir, se alguém quiser comprar. E esse livro Mães Espirituais eu ganhei de uma filha espiritual minha. E já no início daquela leitura do livro, eu comecei a me conectar com algumas coisas. Você que não adquiriu esse livro, quer adquirir, você que é mãe. E eu comecei a me conectar com aquele conteúdo. Para mim, eu achava que já estava tudo resolvido. Eu achava que não existia mais problema dentro de mim, que a maternidade espiritual estava tudo certo para a minha vida. Porque por muito tempo eu orei pedindo: Senhor, me coloca uma mãe espiritual no meu caminho. Eu quero uma mãe, Senhor, eu quero uma mãe. E em algum momento surgiu uma mãe. Ela senta comigo, ela me dá colo, ela chora comigo. E de repente foi uma única vez e essa mulher desaparece. Eu achei que estava resolvido, mas eu tinha engavetado a minha dor. Eu tinha engavetado a minha ferida. Eu tinha passado a mão por cima assim: não, tá tudo bem. E quando eu começo a ler o livro, eu começo a identificar que tinha alguma coisa ali que não estava legal, alguma coisa que não estava muito bem, algum conteúdo que não estava muito assentado dentro de mim. E olha, gente, eu quero ler para vocês, porque quando eu me deparei com essa frase aqui, aí o negócio começou a me travar na leitura. Quando eu me deparei ao longo da minha leitura do livro, eu vi a seguinte frase: Deus tem um nome para mulheres que misturam paixão intensa com empatia e cuidado. Elas são chamadas de mães espirituais. Quando eu li aquilo, gente, sabe como você pegar um espelho e você começar a se enxergar? E eu comecei a enxergar.
Mães espirituais são aquelas que acreditam no melhor das suas filhas e se comprometem em fazer elas crescer. Quando eu vejo aquilo, quando eu estou olhando para aquele livro, naquele momento eu me identifiquei tanto. Olha o meu processo, gente. Eu me identifiquei tanto naquele momento por ser uma mulher apaixonada pelo que faz, por ser uma mulher intensa pelo que faz. A empatia, o cuidado é como que viesse comigo já desde sempre, algo que sempre fez parte da minha vida. Mas a nomenclatura mãe parece que não me servia. Parece que não cabia para mim. E eu fui orar de novo. E quando eu entrei em oração de novo, gente, a pergunta que vem novamente na minha oração é: Deus, o que acontece comigo? O que está acontecendo comigo? Eu não estava entendendo. Sabe que Deus é lindo demais. Eu não ouvi nenhuma voz, gente, como o som de muitas águas naquele momento. Eu não ouvi nenhuma manifestação sobrenatural, nada aconteceu naquele momento, porque eu pedi para Deus, fala comigo, me diz o que está acontecendo comigo. E aqui está, gente. Eu quero ser rápida nessa live hoje, eu sei que não é tão cedo também, né? Eu levantei da minha oração, eu saí dali, eu estava literalmente deitada. As meninas que caminham comigo, eu tenho dito, eu não consigo orar mais de joelhos. Eu tenho que deitar, eu tenho que me atirar no chão, a boca no pó. E eu me levantei dali e fui lavar algumas roupas. E quando eu estou lavando aquelas roupas, Deus me trouxe algo no meu consciente, que estava no meu inconsciente. Eu não tinha consciência do que acontecia comigo. Eu orava pedindo uma revelação, uma manifestação, uma fala, algo de Deus. Mas Deus me trouxe no meu consciente. E o que Ele me trouxe foi algo que eu desconhecia. Ele me trouxe para mim: você tem uma ferida materna. Uau! Uau! Gente, eu não acreditei quando eu vi aquilo. Não pode ser verdade. Como assim eu tenho uma ferida materna? Tanto tempo liderando, tanto tempo trabalhando no reino, como assim ferida? Era algo que eu comecei a querer negar naquele momento. Mas com a ajuda da ciência eu comecei a me analisar. E eu comecei a entender. Olha a análise, gente, olha a análise, olha o link. Você precisa linkar a sua história, você precisa linkar as suas vivências. Quando Deus me traz a minha mente, não perde a linha, tá? O meu raciocínio. Quando Deus me traz a minha mente, que eu tinha uma ferida materna, eu comecei a fazer a minha análise. E como eu não podia gerar biologicamente, eu tentei de todas as formas. Eu fiz inclusive inseminação e eu não pude gerar. Quando eu faço essa conexão que eu não pude gerar biologicamente, eu não tive, gente, uma mãe espiritual que fizesse maternagem para mim. Então eu me neguei. Só que a minha negação não era consciente. Eu me neguei de forma inconsciente a desempenhar o meu papel de mãe espiritual. Aqui estava o meu entendimento, por quê? Que mesmo eu desejando, entende, gente? Mesmo eu desejando ser uma boa mãe, mesmo eu desejando estar naquela conexão com as meninas que Deus me deu para que eu fosse mãe espiritual, com as mulheres, eu não conseguia. Porque como eu não posso ser mãe biológica, eu não tive uma mãe espiritual, então eu não vou ser mãe de ninguém. Então eu não preciso ser mãe de ninguém. Eu tenho 1000 motivos para me negar de executar, de fazer essa maternagem para outras mulheres. Isso não estava, gente, eu quero que vocês entendam, não estava no meu modo consciente, estava no meu inconsciente, até que Deus traz a minha consciência. Eu tinha uma lacuna aberta na minha vida, eu tinha uma lacuna que estava ali, eu estava esperando o tempo todo.
Eu esperava que essa lacuna fosse preenchida por uma mãe espiritual. Não tinha consciência disso até esse momento. Mas eu queria muito uma mãe espiritual. Eu queria muito uma mulher que acreditasse em mim. Gente, eu queria muito uma mulher que me escutasse. Eu queria muito uma mulher que me entendesse. Eu queria muito uma mulher que dissesse para mim: vai lá, Márcia, gera, porque você é capaz, gera para a eternidade, gera, Márcia, o teu ventre, ele é um ventre fértil, gera. Mas essa mulher não existia. Eu queria uma mulher que me dissesse: Márcia, vai além do medo, vai adiante. Mas essa mulher não surgiu na minha vida. E, gente, isso é tão forte, que como eu não tive essa mãe, eu não fui geradora biologicamente, então eu me fechei. Eu me fechei transferindo, e aqui está um problema, gente, eu quero falar agora pela ciência com vocês. Eu me fechei transferindo toda a minha frustração para o âmbito espiritual. Porque quando eu falo transferindo, eu quero que vocês me ajudem, vocês que estão aqui comigo, gente. Me ajudem. Qual é o papel, qual é a função de uma mãe e de um pai? Qual é a função de uma mãe e de um pai? A função de uma mãe e de um pai é cuidar. Bem didático. Cuidar, proteger, dar limites, nutrir, impulsionar, estimular para a vida. Esse é o papel dos pais. Só que o que a gente encontra, gente? Isso, obrigada, gente. Obrigada a amar, proteger isso. Obrigada a cuidar, a ensinar. É isso. Só que o que a gente vê muitas vezes? Existem pais. Olha aí a Nani, cuidado, atenção, direção. Existem pais que eles vão estar cuidando e protegendo. E esquece uma parte que é dar o limite. Só que tem pais, gente, que vão dar tanto limite, mas tanto limite, que essa criança não consegue se desenvolver. E nesse processo de não conseguir se desenvolver por ser tão limitada, não ser autorizada nem a pensar, nem a falar, essa criança pode desenvolver autoestima muito baixa, insegurança e um monte de coisas que pode vir por aí. Mas eu não posso me deter nesse detalhe agora, eu preciso continuar, gente. O que aconteceu comigo? Você já está se olhando? Obrigada, gente, por contribuir aí, escrevendo para mim. Superproteção, sim, é um problema. Mas, gente, olha só. Eu era uma órfã. Eu era uma órfã espiritual e acabei reproduzindo. Gente, acompanha isso. É a minha primeira live aqui. Eu nunca vim aqui falar nada de ciência, nem de palavra, nem de nada. Mas acompanha comigo. Eu era órfã espiritual e eu acabei reproduzindo orfandade nos meus filhos espirituais. Sabe do que eu tô falando aqui, gente? Eu tô falando da transgeracionalidade. O que a ciência fala, a psicologia fala de transgeracionalidade? É aquilo que vai ser repassado de uma geração a outra. De uma geração a outra, é repassado, transmitido. Aí, gente, olha, vem comigo e vocês vão ver que eu estou falando uma grande verdade. As coisas boas, os pontos positivos que essa família vai transmitindo, quando se trata de pontos positivos, essa família fala sobre isso. Ela fala sobre a cultura, ela fala sobre os legados. Mas quando se trata de pontos negativos da transgeracionalidade, aquilo que é repassado negativamente para a próxima geração, o que acontece? Ninguém fala sobre isso.
não toca no assunto, fica em silêncio. Existe tabus no meio das famílias. E sabe o que vai acontecer? Esse filho vai ficar perguntando: mas o que será que acontece que eles não querem me contar? O que será que aconteceu que eles não querem me contar? O que eles estão falando que já vivenciaram que eu não posso saber? E vai ficando o quê? Uma lacuna na história daquela pessoa. Essa pessoa que foi repassado a ela através da transgeracionalidade, pontos negativos, mas nunca foi falado sobre eles, foram silenciados. Ela tende, gente, a ter dificuldades. Você já está se olhando, né? Também, já fiz tudo isso. Ela tende a ter dificuldade a desenvolver, a construir a sua própria identidade. Porque se torna uma pessoa insegura, se torna uma pessoa cheia de dúvidas, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que desconfia de tudo. Conhece alguém? Talvez a gente está falando de uma transgeracionalidade, de um segredo também no meio dessa família, de algo que nunca foi falado. E isso vai gerando sintomas nas gerações futuras. Deixa eu voltar aqui para mim. Voltando. Deus, gente, vocês que caminham comigo sabem. Eu quero falar de mim hoje, eu disse para vocês. Deus gerou em mim. Deus gerou em mim. Isso é lindo. Ele gerou em mim um projeto lindo chamado Mulheres no Divã de Deus. Você que não conhece, segue lá, segue a página do projeto Mulheres no Divã de Deus. Eu sei que pode ter muitas mulheres aqui que já passaram no projeto também. E Deus gerou em mim. Quando eu falo isso, mexe com meu ventre, gente. Você ter o privilégio de gerar para Deus. Você ter o privilégio de gerar para a eternidade. E você que está aqui tem privilégios. Mas às vezes a gente desconhece e não enxerga por causa da nossa ferida. Você não consegue ver por causa da ferida. E hoje ainda Deus estava ministrando coisas ao meu coração. Enquanto eu orava, Deus estava me trazendo coisas na minha mente. Deus gerou em mim o projeto Mulheres no Divã de Deus. Mas eu não conseguia me colocar como mãe no projeto. Eu fiquei tentando, eu sentia... Sabe o que eu sentia, gente? De forma consciente em relação ao projeto. Eu sentia medo. Eu sentia como se eu fosse incapaz de assumir aquele lugar de mãe naquele projeto. Eu tô vendo que tem muitas mulheres comentando aqui que já passaram, que Deus mudou a vida delas, que foi o divisor de águas, que foi lindo. Tem muitas que estão passando ainda. Mas, gente, eu não conseguia me colocar como mãe por medo. É como se eu fosse incapaz de assumir esse lugar. E hoje, gente, hoje eu entendo porque, presta atenção comigo. Hoje eu entendo porque que eu não conseguia assumir o meu lugar como mãe, me achando incapaz e tendo medo. Você está aqui comigo? Tua líder está aqui comigo? Gente, todas as vezes que eu tentei gerar, todas as vezes que eu gerava, aquela que era para ser a minha mãe espiritual não me impulsionava para gerar, e além do mais, fazia eu abortar os projetos de Deus que existiam em mim. Era como se dissesse: você não é capaz. E o que acontece? Ao invés, e isso Deus ministrou no meu coração, porque Deus me trouxe uma mulher hoje na minha mente. O nome dela vocês conhecem, é Joquebede. Ela não tinha ferida materna.
Eu tinha, porque quando alguém dizia, aborta, chega, você não tem condições, você não é uma boa mãe, você não tem condições de gerar, quem você pensa que é? Você já ouviu essa palavra, meninas? Queridos que estão aqui, Jefferson, meninos que estão comigo, vocês já ouviram isso? Quem você pensa que é? Quando a gente ouve isso, o que vem na nossa mente? Quem você pensa que é? Ah, eu sou a psicóloga. Eu sou a pastora. Não, você vem na sua mente o pior pensamento que pode existir sobre você, as piores coisas que você já ouviu sobre você, é isso que vem, principalmente quando a gente tem uma ferida. E hoje Deus trouxe algo para mim, eu vou compartilhar com vocês tudo, gente, tudo. Que quando alguém queria me fazer abortar, e eu abortei muitos projetos, e toda vez que eu abortei, isso foi fazendo traumas em mim, foi fazendo marcas em mim. E aquilo ali construiu em mim, ali está a raiz, gente, olha o link, aqui está a raiz do meu medo e da minha incapacidade. Quando Deus gera em mim o divã de Deus, eu estava carregando aquele medo e a incapacidade, aquelas raízes daquele trauma que foi me passado de forma transgeracional. Vocês vão entender por que é transgeracional daqui a pouquinho. Só que olha bem, como eu tinha uma ferida, isso aqui é tão forte, gente. Como eu tinha uma ferida, a dor da minha ferida materna era muito maior do que a dor de perder um filho. Eu não lutei, eu não briguei, eu não fui atrás para defender o projeto, o sonho, aquilo que tinha sido gerado em mim, porque a minha ferida materna, a dor dela era maior do que a dor da perda daquele filho. E aí hoje, enquanto eu orava, Deus trouxe na minha mente Joquebede, uma mulher que alguém disse, você tem que abortar. Você não vai criar o seu filho. Esse projeto tem que ser morto, porque ele vai atrapalhar muita gente. Essa mulher não tinha ferida materna nenhuma, porque ela luta de unhas e dentes. Ela se levanta como uma leoa e ela diz, eu vou defender o meu filho, eu vou carregar, vou levar minha gestação até o final, e depois quando ele nascer, eu vou continuar protegendo ele, porque eu vou levar até o fim. Eu sei que ele é um propósito e eu estou gerando uma mãe de destino. Gente, eu tenho certeza que eu estou falando para muita gente que carrega feridas, porque foram incompreendidos, porque não foram escutados, porque não ganharam colo, não foram olhados, não acreditaram em você, não acreditaram nos seus sonhos, nos seus projetos, e você abortou sem ter consciência. Você não lutou, você nem mesmo acreditou naquilo que você estava gerando. Mas hoje a gente tem o entendimento que existia ali uma ferida. Se não existisse a ferida, não haveria por que abortar. Joquebede não abortou. Ela levou até o final e ainda defendeu o filho dela. Gente, por 4 anos eu tentei passar a maternidade do projeto Mulheres no Divã de Deus para outras mulheres. Eu sempre tentei sair da frente, da linha de frente, até que Deus diz assim, ó, agora chega. Agora chega de fugir. Você quer saber o que está acontecendo com você? E eu respondi, sim, Senhor, eu quero. Pode falar. Pode falar o que está acontecendo comigo. E a resposta de Deus foi essa. Você precisa ser curada. Você precisa ser curada. Dá para entender isso? As meninas que estão aqui, que fazem parte do projeto, que estão no projeto, que já passaram, dá para entender isso?
Como o processo de Deus nunca para na nossa vida. Nunca para o processo de Deus. E aí ele fala assim, você precisa ser curada. Olha isso que forte, gente. Olha isso que forte. Se você não for curada, as próximas gerações, gente, eu tô falando de geração. Se você não for curada nessa lacuna que existe na sua vida, as próximas gerações também terão a lacuna na sua vida. Será uma geração também ferida, com ferida materna. E Deus falou comigo, tem que parar em você. E eu estou convidando vocês que estão comigo, pare, reflita. Você não vai ser uma mãe viva com filhos órfãos. Você vai ser mãe dos filhos que Deus te deu, sejam eles biológicos ou sejam eles espirituais, porque você vai ser curada. Deus está ministrando seu coração hoje. Você vai ser curada para você mostrar que tem uma cicatriz. Ó, tô apertando, mas não dói mais, porque eu já fui curada. Gente, eu respondi sim para o Senhor. E foi como assim, de fato, como se eu caísse em si. Foi como se naquele momento eu caísse em si e eu disse, Deus, então me ajuda, Senhor. Como é que eu faço com essa orfandade que eu vivi, que eu carregava? Como é que eu faço com essa ferida espiritual que eu tenho, Senhor? Como é que eu faço, Deus? Aí o Senhor fala comigo e diz, Márcia, ore perdoando. Ore perdoando. Perdoe. Perdoe aquela que você esperou que fosse uma mãe espiritual. E ela não conseguiu ser e atender a tua expectativa. Ore, Márcia, perdoando, libere ela. Libere ela. E o Senhor dizia para mim, daqui em diante, chega de filhos órfãos. Chega de filhos órfãos daqui em diante. Ore liberando, porque parou em você. Mulheres, enquanto eu não tenho conhecimento é uma coisa, mas depois que eu tenho conhecimento é outra. Olhe, vem comigo, vamos pensar de novo pela ciência. Trauma transgeracional. Eu tive um trauma transgeracional até o dia em que eu encontro com essa realidade e tudo muda. Eu enfrentei aquele medo, aquela incapacidade com entendimento. Como é que acontece esse trauma transgeracional? A dor física, a dor emocional ou a dor social vivida por uma pessoa. Vivida por uma pessoa. Tua mãe passou por isso? Tua mãe passou por alguma dor, gente, física, emocional, ou seja ela social. Se esta pessoa nunca parar para enfrentar essa dor, esse trauma, essa frustração, se ela não parar, ela vai reproduzir, ela vai transmitir para as próximas gerações. Eu vou até dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher, vamos falar aqui, uma mulher que foi abusada no meio da própria família. Ela vem de uma família toda desestruturada. A sua mãe já tinha sido abusada também. Só que essa mulher, ela vai trabalhando isso e ela consegue sair do meio dessa família. Quando ela sai do meio dessa família, essa mulher diz o seguinte: vira a página.
Eu não vou mais falar sobre isso. Eu não quero olhar isso. Queridos que estão aqui, por esta mulher não querer olhar, por essa mulher não querer se conectar, por essa mulher não querer enfrentar aquilo, olhar de frente, não significa que ficou resolvido e esquecido. Vai ficar latente ali, na mente dela. E sabe o que corre o risco de desenvolver? Porque eu não falo sobre aquele trauma transgeracional. Minha mãe viveu, minha avó viveu e eu vivi. Como eu não falo sobre isso, eu viro a página, não vamos falar sobre isso, a vida que segue, foi no passado, já passou, houve um impacto, eu não trabalhei, corre o risco de desenvolver compulsão alimentar. Estou dando um exemplo aqui de uma mulher que sofreu abuso, né? Ela pode desenvolver compulsão alimentar, ela pode ter uma autoestima muito baixa, desenvolver ansiedade, e aí você não entende. Por que a vida da pessoa é perfeita? As pessoas dizem, meu Deus, ela tem tudo, ele tem tudo, e por quê? Talvez a gente está falando de um trauma transgeracional. A gente pode estar falando de algo que foi vivido, que essa mulher não quis trabalhar, que essa mulher não quis olhar, não quis enfrentar, e aquilo vai vir e vai aparecer através de outros sintomas. Mas, gente, vem comigo. Quando o Senhor fala comigo, ministra o meu coração, eu começo a pensar. E eu começo a pensar nas mães que vieram antes de mim. Na mãe daquela que eu esperei que fosse a minha mãe espiritual. E eu me dou conta que aquela mulher não teve uma maternidade espiritual. Eu me dou conta que ela não pôde gerar também. Ah, gente. Eu me dou conta que ela não teve uma mentora. Eu começo a me dar conta que eu já seria a terceira geração de mães, mulheres feridas que estavam abandonando os filhos, deixando eles órfãos por causa de uma ferida. Eu seria já a terceira geração. Mas com a ajuda do Espírito Santo, naquele momento eu fui orando, e eu comecei a liberar aquela mãe ferida. Eu comecei a liberar, a perdoar, eu perdoo. Gente, sabe o que aconteceu comigo? Foi como se uma chave virasse dentro de mim. Sabe qual foi a minha sensação? Você que está aqui comigo, que está carregando um monte de coisa. Gente, a sensação que eu tive foi uma sensação de liberdade. Foi uma sensação de leveza. Eu fui liberando, fui perdoando, eu libero, eu perdoo ela. Ela não teve maternidade, ela não teve ninguém que fosse mãe espiritual para ela. Ela também não pôde gerar. E quando eu libero ela, a minha sensação de liberdade, de leveza que eu senti, não dá para explicar. E naquele momento, gente, naquele momento, eu posso dizer para vocês, nasceu uma mãe. Nasceu uma mãe. Eu ouvi Deus falando comigo através de Lisa Beveri. E eu quero que você pegue um papel e uma caneta agora. Se não puder, escreva. Se tu consegue, escreve aí. Escreve aí, gente. Fixa, alguém faz o favor de fixar o que eu vou dizer agora, porque foi aquilo que eu ouvi. E eu quero que você fixe, escreva e fixe aqui. Eu ouvi a seguinte frase: seja você. Estão escrevendo? Seja você a mãe que você desejou ter. Eu sou o teu mentor. Eu vou repetir.
Seja você a mãe que você desejou ter. Eu sou o teu mentor. Tem alguém que pode fixar essa frase aqui? Sabe quem é que estava falando? Eu sou o teu mentor. Aleluia! Deus estava falando, eu sou o teu pai e eu sou a tua mãe. Naquele momento, gente, eu comecei a orar e chorar. Isso, gente, se alguém puder, faça isso. Eu comecei a orar e chorar e a minha oração era, me perdoa, Deus. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu não percebi. Me perdoa, Senhor, porque eu não via. Eu esperei que uma mulher fizesse a maternidade. Eu esperava que uma mulher reconhecesse o meu potencial, a minha capacidade de gerar. E eu não via que tu estava ali. Eu não percebia que tu esteve sempre presente, me mentorando, dizendo, Márcia, continua. Dizendo, Márcia, segue. Dizendo, Márcia, não para. E eu sei que você está aqui comigo, porque Deus quer ministrar isso sobre a sua vida. Você pode não ter um pai, você pode não ter uma mãe, você pode ter sido esquecido, você pode ter sido abandonado. Deus está dizendo para você, eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe, eu sou quem cuida de você, eu sou quem te guarda, eu sou quem acredita em você, eu sou quem está gerando em você. E isso é o suficiente, isso é o que te basta, isso é o que chega para nós. Talvez a gente está falando de reflexo, eu consegui acompanhar aqui. Muitos anos pensei que não fui uma boa mãe. Talvez nós estamos falando desse trauma transgeracional. De uma mãe que repassa isso e passa para outra e vai passando para a próxima geração. A minha oração naquele momento foi só agradecendo a Deus, porque Ele fez a maternagem. Ele cuidou de mim todo o tempo. Ele esteve ali o tempo todo e eu esperando que uma mulher fizesse isso. Eu esperando que uma mulher fizesse isso. E ele diz no livro de Isaías, ele compara o amor dele, quem ele é, o amor de uma mãe. Ele diz, pode tua mãe te esquecer, eu não vou me esquecer de ti. Eu tô acreditando em você, mulher. Vem cá comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quem tá gerando? Quem tá gerando? Quem tá gerando? Se você está gerando, se você tem um filho biológico, se você tem filhos, é porque Deus te deu capacidade. Você já tem de Deus a aprovação. Ele acreditou em você, que você é capaz de carregar, de levar adiante, de impulsionar esse filho, de impulsionar esse projeto, de executar isso que Ele colocou nas tuas mãos. Eu não sei se eu estou falando de uma ferida emocional, se eu estou falando de uma ferida materna, espiritual. Eu não sei de que tipo de ferida que trata a sua, mas eu sei de uma coisa: você tem um mentor. E se você não teve a mãe que você gostaria de ter, gente, a partir de hoje, para tudo, porque Deus está te convidando. Seja a mãe que você desejou ter. Isso mesmo, gente. Eu estou conseguindo acompanhar algumas frases de vocês aqui. Gente, quando eu oro, agradecendo a Deus, reconhecendo a maternagem dele, reconhecendo a presença dele em todos os dias, mesmo quando eu não tive essa mãe espiritual que eu esperava, eu experimentei uma sensação tão maravilhosa.
E eu comecei a aceitar aquele perdão de Deus, eu comecei a receber, é como se viesse sobre mim o perdão de Deus. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma mãe de muitos filhos. Nasceu. Essa mãe veio à vida, que estava sufocada, oprimida, nasceu. E hoje eu sou uma mãe de muitos filhos. Eu estou aqui, gente, abrindo as páginas da minha vida e do meu coração. Eu estou abrindo para vocês a minha própria vida, porque eu sei que tem gente aqui precisando ser curada. Tem gente aqui comigo que precisa ser curada. Você já está identificando as suas próprias feridas? Você consegue identificar as tuas feridas? Você se dá conta que você precisa ser curada também? Gente, eu posso orar com vocês? Eu quero orar com vocês. Eu estou sentindo algo muito forte aqui. Eu estou sentindo algo muito forte. Muito forte. Eu posso orar com vocês? Eu quero orar com vocês. Mulheres, homens, amigos que estão aqui, não tenham medo de crescer. Não tenham medo. Se existem lacunas na sua vida que você esperou que sua mãe preenchesse, por mais profundas que elas possam ser, Deus, Ele vai preencher essas lacunas da sua vida e você nunca mais será a mesma. Nunca mais será o mesmo. Talvez as suas feridas sejam feridas maternas no âmbito emocional. Você esperou tanto que a sua mãe fosse diferente. Você queria tanto ter o colo da sua mãe. Estou falando agora de mãe biológica. Você queria que a sua mãe te desse colo. Você queria que a sua mãe te elogiasse. Você queria que a tua mãe visse as tuas virtudes. Você queria que a tua mãe dissesse: você é ótima, minha filha, você é maravilhosa. Você queria que a tua mãe celebrasse com você as tuas conquistas, mas você não teve essa mãe presente. Você não teve essa mãe ali, uma mãe que te protegesse, uma mãe que te cuidasse, só que essa mãe não esteve ali e isso não aconteceu. Eu posso estar falando para essa mulher que se sentiu perdida em algum momento. Talvez eu estou falando em mulheres que esse tipo de sentimento, querida, esse tipo de sentimento, toda vez que você traça uma meta, um sonho, um objetivo na sua vida, você tem a lembrança da sua mãe, e a lembrança é uma lembrança de forma negativa. Você está presa, você se prende muito, você está presa às frustrações vivenciadas. Tudo que você vai fazer, você lembra essa mãe. Amiga, amigo querido que está aqui, talvez a sua mãe seja uma mulher com uma ferida materna também profunda. Talvez a única coisa que existia no ambiente onde ela cresceu, num lar desestruturado, talvez o único sentimento que ela vivenciou foi de insegurança, foi sentimento de menos-valia. E aí é impossível, se ela não está aqui com a gente, que ela reconheça isso nela e mude a partir de hoje. Mas você está aqui, Você não é mais órfã, querida. Você não é mais órfã. Eu sinto que eu estou falando pro coração de alguém aqui. Você não é mais órfã. Você não vai mais te olhar com os olhos de uma mãe ferida, ou com os olhos de uma ferida materna, que você não tinha o entendimento. Você não tinha o entendimento que essa ferida existia em você. Mas agora você tem. Então você não vai mais te olhar com esses olhos
mas você vai olhar no espelho com os olhos originais. Os olhos que Deus te deu para você se ver. Sabe que olhos são esses? Olhos de uma mulher inteligente. Olhos de um homem inteligente, amável, de uma pessoa que nasceu para vencer, de uma pessoa que é guerreiro, que é guerreira, que pode sim continuar, que pode sim seguir, não precisa abandonar, não precisa abortar. Porque a partir de hoje, você vai tirar essas lentes. Você vai tirar essas lentes que você estava olhando com as lentes de uma pessoa ferida. Agora você vai colocar as lentes de Deus. Sabe qual é o teu propósito de vida no mundo? Teu propósito de vida no mundo é levantar voos altos. E você vai voar, porque quem te dá asas é o Senhor. Quem está trocando as tuas vestimentas é o Senhor. Você não vai olhar mais com os olhos dos outros. Os outros te olharam, os outros te disseram coisas. E você começou a olhar com os olhos deles. Você vai olhar com os olhos de Deus. Eu quero pedir uma coisa para vocês agora, que eu estou terminando e eu já vou orar. Permita que Deus entre nas áreas, eu chamaria de porões psíquicos, nos porões psíquicos da sua alma. Permita que Deus entre lá. Permita que Deus leve luz para esses porões, porque nos porões é onde a gente coloca tudo aquilo que nos fere e nos machuca. E a gente não quer mexer. A gente não quer lembrar, a gente não quer olhar para aquilo e a gente coloca lá no porão, só que ali está tendo umidade, ali está desenvolvendo bichinhos, estão se gerando ali e isso está sendo um problema e a gente não está se dando conta porque os bichinhos começam a vir para as outras partes da casa. Gente, eu quero convidar você para orar comigo e dizer: Espírito Santo, entra nos porões psíquicos da minha alma e me traga cura. Traga cura, Senhor. Porque eu vou perdoar aqueles que me feriram. Eu vou liberar aqueles que me machucaram. Eu vou soltar, eu vou perdoar aqueles que me desprezaram, que me humilharam. Eu vou fazer isso. E você que quer fazer isso, você está aqui comigo ainda. Você quer ministrar, você quer ajudar outras pessoas. Eu quero dizer uma coisa para vocês agora. Você, mulher, você, homem que está aqui, você merece ser livre. Você merece sentir a sensação que eu vivi na minha vida de liberdade, de encontrar a minha verdadeira identidade, de encontrar esse lugar que Deus já tinha me dado, mas eu não conseguia chegar até Ele. Você merece ser livre. Vamos orar? Seus filhos, querido, vão contar uma história diferente. Seus filhos não vão contar a mesma história que você já contou. Seus filhos vão contar uma história de você diferente. Parou hoje a orfandade na sua vida. Parou hoje, essa ferida Deus vai cicatrizar, você vai sentir alívio. Seus filhos não vão repetir a mesma história que você, porque você vai enfrentar, você vai olhar de frente, você vai encarar o que aconteceu com você para mudança. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a fazer isso, ó, conexões. Conectar gerações. Você vai conectar mães a filhos. Chega de desconexão. Chega de orfandade. Chega de desconexão. Parou em ti. Diga isso: parou em mim, acabou. Daqui pra frente não mais. Meus filhos não serão órfãos, os meus netos não serão órfãos, porque eu vou fazer o meu papel. Se eu estou falando de biologia, de algo biológico, isso vai acontecer. Mas se eu estou falando de algo espiritual, da mesma forma, os teus filhos também vão gerar para a eternidade. Conectando? Vamos lá? Vamos orar, gente? Vamos orar? E depois eu tenho algo para falar para vocês e aí a gente termina.